E precisamos entender que a capacitação, ela leva um tempo. Ela não é de imediato. O Espírito Santo vai trabalhando em cada um de nós. Gente, eu estou sendo trabalhado muito ainda. Mas, se comparar o Felipe de hoje com o Felipe lá de 2013, que foi num apelo para falar que Deus estava chamando para ser pastor, vocês vão ver que é outra pessoa. Agora a gente precisa estar disponível para ser capacitado por Deus. Enquanto tem pessoas que estão no processo de capacitação, mas ela entra num ambiente de acomodação, que ela fala assim, não, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, eu vou ficar aqui na minha. Irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus não chama a gente preguiçosa. Isso você pode ter certeza. Todas as pessoas que Deus vai chamar estavam fazendo algo, estavam trabalhando. Eliseu estava lá arando a terra. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Pedro, Tiago, João estavam lá pescando. Nenhum estava encostado em casa. Agora precisamos confiar. Se Deus está te chamando, é porque Ele vai te capacitar. Compreenda isso. A segunda lição que a gente aprende com Eliseu é que a gente precisa queimar as garantias. O que Eliseu fez? Ele matou os bois, pegou a madeira, fez um churrascão, deu carne para todo mundo e seguiu. O que isso significa? Eliseu estava colocando para trás toda a garantia de retorno. Porque nós somos humanos, somos falhos. Pode acontecer de no meio da caminhada a gente se deparar com algum problema e a gente falar assim, também não quero mais isso, vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Vem alguma tempestade da vida e você fala assim, deixa quieto, Deus não quer isso de mim, vou voltar para lá. Então quando a gente é chamado por Deus, precisamos queimar essas garantias, porque isso é um sinal de confiança no Senhor. Deus, mas e se no meio da caminhada eu ficar sem dinheiro? Se eu ficar sem roupa, sem alimentação? Eu preciso daquilo, eu preciso do meu trabalho ali, eu preciso dessa garantia. Só que Deus está falando assim, cara, esquece isso, sou eu que vou prover para você. É um ato de confiança, de dependência no Senhor. Se Deus te chamou, o mesmo Deus que te dá o propósito, Ele vai prover durante a caminhada. É o mesmo Deus. Agora a gente quer sempre deixar uma garantia. Se não der certo, a gente volta. Só que com Deus não existe a possibilidade de não dar certo. Você pode passar ali por uma tempestade, mas quando a gente está debaixo da vontade de Deus, as tempestades são provas que o Senhor está colocando para nos lapidar. São provas que o Senhor está colocando para nos preparar. Olha o povo de Israel. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Precisava ficar 40 anos? Não. A terra prometida tinha que ser preparada nos 40 anos? Não. Desde quando Deus tirou o povo do Egito, a terra prometida já estava lá, preparada para receber eles. Mas o povo não estava pronto para ela. E o povo precisou ser tratado, lapidado por 40 anos para poder usufruir daquilo que Deus tinha para eles. José teve que ser lapidado para receber aquilo que Deus tinha para ele. Você acha que aonde Deus te quer, você está preparado hoje, agora? Não. Deus precisa trabalhar, Deus precisa lapidar. Só que muitos de nós, no meio disso, a gente começa a perder a fé. A gente fala assim, não vai dar certo. Vou voltar lá, arar a terra, vou pegar meus bois.
Um exemplo de quem fez isso, Pedro. Pedro, quando foi chamado pelo Senhor, a Bíblia não diz que ele afundou os barcos dele. Ele disse que os barcos ficaram na praia. E aí, na morte de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro fica desolado. E o que acontece no decorrer da história, depois que Jesus ressuscita? Onde está Pedro? No seu barquinho no mar, pescando novamente. Ele passou pela tempestade, achou que por causa de uma queda tudo estava acabado, mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. E ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo de novo. E existe algo muito legal nessa história de Pedro, porque quando Jesus chama Pedro, ele está numa pescaria fracassada, onde ele passou a noite toda tentando pescar e não conseguiu. Durante a manhã, Jesus chega, entra no barco. Posso usar seu barco para pregar? Pode. Termina de pregar, Jesus, vamos mais para o fundo? Joga a rede. Pedro fala para ele, eu já tentei a noite toda, não peguei peixe nenhum, mas eu vou jogar só porque você está falando. E aí Pedro joga. A Bíblia relata que as redes quase se rasgaram de tanto peixe que tinha. Isso foi na primeira vez que Jesus chamou Pedro. Agora olha que interessante, quando Pedro estava lá, depois da ressurreição de Jesus, no meio do barco, no meio do mar, pescando de novo, ele também não estava conseguindo pegar nada. E Jesus lá da praia grita, ei, joga a rede do outro lado. Quando Pedro ouve isso, Pedro reconhece, é ele de novo. É ele de novo, ele está aqui, ele está me chamando. A Bíblia diz que, olha como casa com a história de Eliseu. A Bíblia diz que Pedro coloca a capa de novo e vai ao encontro do Senhor. Talvez você esteja num momento como Pedro, após a ressurreição de Jesus. Você foi chamado pelo Senhor, você escutou a voz dele, você andou com ele. Mas hoje você desistiu de algo que ele te chamou porque algo deu errado. Ou você caiu, ou alguém te machucou, ou alguma situação te fez largar tudo. Mas Jesus, ele está te chamando novamente. Você provavelmente já foi capacitado. Você tem tudo o que você precisa para seguir os planos de Deus. Está na hora de vestir a capa novamente. E dessa vez, afunda o barco. Queime as garantias. Viva os planos de Deus para você. Terceiro ponto. Quando a gente está alinhado com o chamado de Deus, até os nossos sonhos e as nossas vontades combinam com aquilo que Ele tem para nós. Isso é muito incrível.